eu descobri que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, desde que eu me propusesse a pagar o preço por aquilo. Em 1985, eu digo para minha mãe e para o meu pai que eu quero ser militar. Esse era o meu plano. Eu queria ser funcionário público. Então, para quem acha que eu não gosto de funcionário público, você está muito enganado. Você está lendo direitinho o que eu escrevo. Nada contra funcionário público. Era a minha meta ser funcionário público. E eu fui. Eu fiz um concurso público e passei lá para estudar no Colégio Naval. A minha mãe, ela deu 100% de um salário dela. Ela tinha 2 empregos. 100% de um salário que ela tinha, ela dava para pagar a escola para eu me preparar para esse tal concurso. Eu estudei sempre escola pública, não dava para competir, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. E a minha mãe, durante um ano inteiro, deu 100% do salário dela. E eu pegava um ônibus lá no Jabu, ia para Madureira, levava 2 horas, usando aquelas favelas tudo ali de Bangu e Padre Miguel, para chegar, para estudar e me preparar. No final do ano tomei pau, não passei. Acabou o ano, meus pais sentaram comigo. Eu falei, eram 30 mil candidatos, 200 vagas, eu fiquei entre os 25 mil primeiro. Tinham 5 mil piores do que eu. E ali foi aquela caída de ficha da minha realidade. Qual era a minha realidade? Eu estudei a vida toda em escola pública, estou mal preparado, estou defasado, eu estou atrás. Na realidade, não é que eu não passei, eu quase fui reprovado na 8ª série, porque eu saí de uma coisa que eu estava habituado para uma coisa mais forte, para preparar para uma guerra, para uma batalha de pessoas do Brasil inteiro que estudaram em boas escolas. Eu me deparei com a minha realidade era fraca, era ruim. E aí eu tinha 2 hipóteses nessa hora. Minha realidade é ruim, o que eu posso fazer então para resolver esse problema e o preço que eu tenho que pagar para resolver esse problema, ou então troco de sonho. Isso não é para mim. Tinha prova para sargento, por exemplo. E a para sargento eu passava. Pronto, meu pai era sargento, ia fazer prova para sargento e vai manter o legado. Certo? Mas eu tinha uma meta. E a partir desse momento, no final, meus pais sentaram comigo. E aí, Flávio, não foi bem, né? Não fui, realmente eu estou bem atrás. O que você quer fazer? Olha, eu gostaria de fazer de novo a prova. Eu acho que eu já entendi. Eu sei onde é que eu preciso melhorar. Eu estou disposto a me dedicar. E eu vou abrir mão de entrar no primeiro ano do segundo grau, que a gente chamava hoje de ensino médio, do high school. Eu vou deixar de ir, eu paro e faço de novo essa preparação, porque o Colégio Naval era de ensino médio, então você tinha que fazer esse concurso. E aí minha mãe falou, mas você vai perder um ano. Eu falei, olha, eu não vou perder um ano, eu vou lutar pelo que eu quero. Se eu não fizer o que eu quero, eu estou perdendo o que eu quero. Então eu perco o que eu quero ou eu perco um ano. Percebe o que eu estou falando? Sabe aquela hora onde você tem que tomar uma decisão, onde você tem que assumir um risco, onde você tem que, em vez de fugir da adversidade, daquilo que se impõe sobre você, você vai ter que enfrentar. Isso representava, sabe o quê? Eu pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas e meia para voltar, né? Comer aquele lanchinho lá com moedinha contada da minha mãe dá de novo o salário inteiro dela para eu poder me preparar mais um ano, sem nenhuma garantia de que no final eu passaria. Ciente dessa responsabilidade, sabe o que eu fiz? Eu estudei como eu nunca estudei. Estudei igual um louco. Estudei como nunca estudei. O que eu queria, não era mais obrigado, né? Sabe, às vezes a gente como aluno, como estudante, a gente vai para a escola arrastada, que coisa chata e tal. Não, ali era o meu projeto, era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu estudei pra caramba. Peguei pesado, estudei horas e horas e horas e horas, muitas horas. Aí no final do ano, o que aconteceu? Não passei de novo. Não passei. Mas eu fiquei ali entre os 1.500.
Dos 25 mil, fiquei ali entre os 1.500 e 200, passava. Eu, cara, estava longe ainda de passar. Mas eu evoluí, não evoluí? Eu medi a minha evolução, percebe? Eu pude perceber assim, eu estou a caminho. Estou indo a caminho daquilo que eu quero. Acabou o ano, meus pais sentaram comigo, eles viram a minha dedicação, viram o resultado melhor. Flávio, o que você quer fazer? Eu falei, gostaria de fazer de novo. Dessa vez eu tenho certeza que eu vou passar. Tenho certeza absoluta que eu vou passar. Eu vou estudar mais ainda. Vou estudar nas férias. Vou estudar mais ainda. Vou dormir menos e estudar mais. E aí surgiu a pergunta, você não quer começar um ensino médio? Assim, caso você não passe, você não está perdendo mais um ano. Eu falei, não, eu quero concentração total. Não quero perder tempo. Nada que não seja esse objetivo. Minha mãe topou dar o salário dela inteiro. Ela topou dar o salário inteiro dela de novo. Mais a moedinha para comida, para merenda. E eu ia lá, atravessava a favela para pegar o trem, ou então pegava 2 ônibus, 4 horas e meia, ônibus lotado, não dava nem para estudar. Não dava nem para estudar. Estava conversando com meu filho, como é que era o ônibus lotado? Ele me perguntou, como é que era o ônibus? Olha, você não podia fazer nada, não tinha celular. Não tinha celular. Não tinha celular, mas não tinha celular, fazia o quê? Não dava para fazer nada. Não dava para ler, em pé não dava para ler, cara. Num ônibus cheio, você vai coçar a cabeça e depois você não tem mais como botar para baixo. Você tem que ficar assim, ó. Você vai assim, né? Orando assim, né, cara? Você entende? Ele estava explicando, não, sabe? Ele não tem culpa de nunca ter pegado um ônibus cheio. A realidade dele é outra, diferente da minha. Mas aquele ano passou, eu estudei mais e mais e mais, e no final do ano eu passei. Eu passei, e eu me lembro o dia que eu fui lá pegar o Jornal dos Esportes, aquele rosinha, quem lembra do Jornal Rosa? Porque você é velho. Não tem mais como você negar. Você assumiu, Jornal dos Esportes, percebe? É isso. Você tem cabelos brancos como eu. Estava lá, Flávio Augusto da Silva, no Jornal dos Esportes. Eu corri para casa, eu ia fazer uma cena assim, ai, não deu, meus pais, sabe? Mas não deu, eu estava tão cheio, eu abracei meus pais, eu passei muita felicidade, muito orgulho, a família toda orgulhosa. Flávio vai ser oficial da Marinha. Sabe, os vizinhos todos vibrando, nossa, o Flávio, sabe o Flávio que o Flávio para cá, que o Flávio para lá. Virei um bom partido da noite pro dia. E eu fui para a Marinha, com aquele uniforme branco, bonito e tal. No primeiro dia, eu cheguei à conclusão que aquilo não era para mim. Olha, eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Eu lembro da noite do primeiro dia, eu deitado lá à noite, ainda ouvindo os gritos na minha mente que eu ouvi o dia todo. E eu pensando, meu Deus, se existe o inferno, eu estou nele. Tenho grandes amigos na Marinha, não faço nenhuma crítica aqui à Marinha. Aliás, a Marinha não tem culpa de nada. Aliás, a Marinha, eu tenho até muita gratidão à Marinha, porque no 2º ano do Colégio Naval eu fui expulso. Então, eu fico muito grato à Marinha por me ter feito esse favor. Eu era muito jovem. Só que pense o seguinte, queridos. Eu entro numa sala, 2 anos depois, o oficial fala, sua matrícula não será renovada para o ano que vem. Seus pais já foram avisados, estão a caminho. Era em Angra dos Reis, gente. Imagina, Angra dos Reis são 2 horas. Já estão a caminho. Aí eu, tá bom. Não tinha celular para ligar, percebe? Tinha que esperar. Né? E aí o que acontece? Eu espero, meus pais chegam, ele vai lá falar com o comandante e depois volta. Eu entrei no carro, com minha mala, e foram 2 horas e meia de viagem sem trocar uma única palavra. Circulou no bairro, Flávio foi expulso. Flávio foi expulso. Coitado do Flávio.
um fracasso, uma decepção. Uma decepção. Tinha tudo e jogou fora. Irresponsável. Eu tentava falar para meu pai, mas pai, eu não queria aquilo. Quem não quer, sai. É expulso. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Meus 18 anos foi um ano muito difícil. Foi um ano onde eu estava desprestigiado. Mas foi um ano que eu tinha me apropriado de uma experiência que nunca mais na minha vida eu me esqueceria. Que experiência é essa? Eu descobri que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, desde que eu me propusesse a pagar o preço. Eu descobri que eu poderia me dedicar Eu descobri que eu poderia me dedicar a qualquer coisa. Eu descobri que eu não era vítima do sistema. Eu descobri que eu não era vítima porque estudei em escola pública ou porque era da periferia. Eu descobri porque eu poderia fazer a diferença. Eu descobri que eu poderia lutar por algo. Eu descobri que eu poderia ser 20 mil em 25 mil, mas eu poderia virar o jogo. Eu descobri que valia a pena investir como minha mãe investiu. Valia a pena me dedicar como eu me dediquei. E aquilo foi algo que eu me apropriei até hoje. Porque eu diria, se alguém me perguntar qual foi o teu maior desafio que você venceu até hoje, eu diria que é isso. Foi abrir uma empresa depois. Não fui fazer o que eu fiz. Porque aqui era do nada, era do zero, era do negativo. Era alguém sonhando com uma mãe apostando. Percebe? Alguém do nada. E aí o que acontece? Esse foi realmente o desafio mais importante que eu venci na minha vida. Nesse período. Né? Ali eu tinha 18 anos, conheci uma moça. No Brasil. Ela tinha 15 anos, eu tinha 18. Me apaixonei por ela. Isso, pode fazer Pode fazer. Então eu conheci essa menina e fiquei apaixonado. Nunca tinha acontecido. Minha primeira namorada. Namorava, só estudava, né? Primeira namorada. E ali realmente eu pensei, logo cedo, falei, quero casar com essa menina, quero viver a vida toda. Nesse momento aconteceu uma coisa curiosa. Eu sou um cara muito cético para muitas coisas, né? Tem gente com muito mais fé que eu sou aquele cara de tanta fé. Sabe? Foi uma moça lá na igreja do meu pai, e ela falava uns negócios meio malucos, assim, sabe? Chegava pro cara e falava, quero falar um negócio para você, eu falava assim, 18 anos ali com a minha guitarrinha, cadê a guitarrinha? Sentado com a minha guitarrinha ali, esperando a hora dela terminar de falar para ter uma cantata de Natal. A gente ensaiou pra caramba, né? E a mulher não parava de falar. Acabou com a programação. Eu tinha organizado lá os ensaios, fiquei bravo, né? Aí no final, essa moça falou para minha mãe, olha, seu filho vai ser um cara muito importante. Vai casar com aquela moça lá. Essa aqui. Ele vai ser um cara importante. Obrigado. Ora por mim. Pau da vida que ela tinha estragado. 3 meses depois, eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Aliás, na agenda eu estava vendo lá todas as minhas notas. Né? Era bom aluno, né? Tinha estudado muito. 10, um monte de aluno. Inglês, 5. Era a minha pior matéria em inglês. São as coisas, né? Pior matéria em inglês. Fui trabalhar numa escola de inglês. Nessa escola de inglês que eu fui trabalhar, eu fui vendedor. E a gente trabalhava de telefone público. Porque naquela época não tinha celular, as empresas não tinham telefone. Era telefone público. A gente ia para telefone público. Eu trabalhava lá do aeroporto Santos Dumont para trabalhar. Nessa empresa eu fiquei por 4 anos. Nessa empresa. Era um bico. Nessa empresa eu fiquei por 4 anos. Eu me identifiquei com vendas.
tinha metas para bater e eu pensei, nada é mais difícil do que passar no colégio naval. Eu vou bater, eu vou trabalhar. Eram horas, 4, 5 horas no trânsito, trabalhando. Comecei a ganhar bem, casei com a Luciana, nós fizemos agora 27 anos de casados. Ela me atura esse tempo todo, me aguenta esse tempo todo, ela, aqui na frente. Nós casamos, eu tinha 20 anos, Luciana tinha 17. Casamos e fomos transferidos para a Venezuela. Não era o que é hoje a Venezuela, era um país magnífico, inclusive, diga-se de passagem, antes de ser destruído. Era magnífico. Nós ficamos lá uns 6, 7 meses, deu tudo errado, voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil. 1 ano depois, 4 anos trabalhando nessa empresa, eu saio para abrir a WhatsApp. Em 3 de abril de 1995, eu fundei a primeira escola da WhatsApp, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E o mais interessante é o seguinte, que durante a jornada, onde é que as oportunidades elas aparecem? Por que eu saí daquela empresa? Eu estava ganhando bem, eu ganhava uns 7 mil reais, que eram 7 mil dólares naquela época, era muito bom salário. Não tinha grandes ambições, eu não tinha ambição maior do que aquilo. Eu não estava em busca de ter o meu próprio negócio para ganhar mais dinheiro, não era esse o meu objetivo. Mas durante um período eu tive conflito de valores, porque durante esse período todo eu carreguei os valores que minha avó, eu herdei da riqueza da minha avó, dos meus pais. E aqueles valores estavam me incomodando dentro daquela empresa. Era uma boa empresa para mim, mas tinha um choque de valores ali. E isso que fez eu escolher sair e montar um negócio. E precisava ser rápido, então não tinha dinheiro guardado, foi do cheque especial, 12% ao mês de juros. Não tente fazer isso em casa, por favor. Mas eu tinha muito conhecimento do setor, muito conhecimento do mercado, muito conhecimento de vendas, o que era necessário para eu trazer mais alunos para a escola. E a gente já montou a primeira escola, que colocou mais de 1.000 alunos no primeiro ano, montou a segunda, botou 1.500 alunos no primeiro ano. A gente abriu 24 escolas próprias em 3 anos. Luciana viajava pelo Brasil todo, abrindo escola, fazendo reforma. Ela era gestora, eu trabalhava mais na parte comercial, na parte de vendas, captando aluno, trazendo alunos. A Luciana. Nenhum de nós éramos professores, porque nem eu nem ela falávamos inglês. Né? Mas nós tínhamos um time acadêmico muito interessante. Muita gente me pergunta sobre isso. Né? Eu posso abrir um hospital hoje e não sou médico. Aliás, eu tenho um clube de futebol e não sou jogador. Não é verdade? Então, ou seja, empreender te dá essa possibilidade. Quando você aprende a empreender, você percebe que tudo é mais ou menos parecido. Você tem algumas áreas específicas, você vai contar com alguém com conhecimento técnico, liderança e lealdade. Você tem que ter liderança para fazer essa gestão, certo? Ou seja, você aprende, você percebe que tudo se repete, não tem nada de novo. É uma linha de montar, você aprende a fazer aquilo, você faz e replica. Eu fiz com a escola, deu certo, fiz em 2, deu certo, fiz em 3, deu certo, fiz em 4, deu certo, fiz em 24, deu certo. Tem gente que me pergunta, cara, tu não acha que foi sorte? Eu falei, cara, eu sou muito sortudo, então. Se é sorte, então tudo bem. Então eu sou burro, devia jogar na loteria. Então, o que as pessoas às vezes não entendem, e aí eu quero dizer para você, é quando você tem que perceber que Deus não vai fazer aquilo que só você pode fazer. Não vai fazer. Ele não vai meter a mão para fazer aquilo que só você faz. Se você pode fazer, ele tem empregado, por acaso? Ele não vai fazer. Então, estudar, lutar, se preparar, aprender o que é necessário fazer para que você gere dinheiro e não aquela riqueza que o dinheiro não pode pagar. Essa aí você já pode ser rico sem ter dinheiro. Mas se o dinheiro é parte do nosso dia a dia e você se propõe a empreender, se você se propõe a realizar alguma coisa, você vai perceber que ao longo da vida as coisas se repetem. O nome disso se chama know-how, conhecimento. E esse conhecimento se adquire. Se adquire lendo o livro, 1%. Se adquire ouvindo uma palestra como essa, uns 2%. E o resto é mão na massa. O resto é você botar a mão na massa. É ter a coragem de dar um salário inteiro
para poder pagar um curso. Se não é dar salário inteiro, é você investir no teu projeto. É você correr atrás e se dedicar para aprender, para se desenvolver. Você quer ter uma padaria? Vai estudar tudo sobre padaria. Se necessário, trabalha de graça numa padaria. Melhor ainda, vai conversar com um dono de padaria vitorioso. Dono de padaria que quebrou, não conversa não. Esse cara não é bom não. Conversa com um cara que está dando certo. Tenha mentores. Vai buscar aquilo que você quer. Agora, onde é que Deus entra nessa história? Deus te dá força. Ele te dá inspiração. Ele te dá direção. Mas Ele não faz o que você tem que fazer. Você não vai fazer. Ele não vai fazer. Não é? Ele não vai passar no colégio naval por você. Ele não vai fazer isso. Eu vou reduzir aqui. A WhatsApp bombou, cresceu. A gente depois virou franquia, abriu 100. Quando abriu 100 eu falei, agora vou aprender inglês. A 100ª. E não era por causa da escola, porque depois que eu aprendi a falar inglês, meu trabalho não mudou por causa disso. Eu continuo não dando aula de inglês. Na realidade, aprender a falar inglês para mim foi muito mais importante para eu ter acesso a informações bacanas, para eu ter acesso a conteúdos legais, para eu ter um clube de futebol nos Estados Unidos, na verdade. Ou seja, o inglês me abriu outras portas. No próprio negócio de ensinar inglês, a equipe acadêmica, técnica, ela por si só é de excelente qualidade e não tem relação com... Eu não atuo nessa área, eu atuo mais na área de produto, na área de venda, na área de gestão, desenvolvimento de produtos, liderança. Esse é o trabalho que eu realizo mais. Então, a WhatsApp bombou, cresceu, chegou a 396 escolas no Brasil. E ela foi vendida em 2013, com um valor de quase R$1 bilhão. Lá, no dia 7 de fevereiro de 2013, no dia do meu aniversário, eu fazia 41 anos e assinava de presente um contrato desse tamanho. E aí, era a hora de dar um tempo, desacelerar. Dá um tempo, vamos desacelerar. E levou, acho que uns 4 meses nessa desaceleração. Porque daí nós fundamos o meusucesso.com. Quem conhece o meusucesso.com aí? Olha, tem bastante gente. Vou perguntar quem é assinante não, tá? Aí a gente também comprou o clube de futebol. Aí algumas pessoas no Brasil falaram, pô, o cara ficou louco. Ficou bilionário, vai comprar clube de futebol. Nós compramos o clube de futebol aqui em 2013 por R$200 milhões. Aquilo ali foi a gente colocar em prática uma nova visão que eu tinha aprendido, que era o equity. Entender o que era equity, entender o que é um negócio por equity. Como todo empresário, ele trabalha para ter lucro. Ele não entende muito bem do que é equity. Entendendo já e aprendido o que é equity, se você não sabe, hoje não dá tempo de eu falar aqui, é um assunto para você estudar equity, EQUITY. Vai estudar equity. Vai estudar. Aprendendo sobre equity, eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos. Já era eu colocando em prática um assunto novo que eu aprendi. Clube este que em 5 anos de existência tem R$2,5 bilhões de valor de mercado. 2,5 bilhões de valor de mercado. Eu estou falando de números porque eu estou à vontade, lembra? Lembra do pensamento binário? Esquece, pensamento binário. É isso. Tá bom? Estou falando de números porque eu estou querendo te dar acesso a números. Para você expandir tua mente. Porque se você perguntar, o garoto lá que atravessava cavalo de aço para pegar um trem, ele pensava nessa realidade? Não. O garoto que fazia a prova para o colégio naval pensava nessa realidade? Não. O cara que abriu a WhatsApp pensava nessa realidade? Não. O que eu quero dizer com isso? Você sempre tem que pensar no próximo passo. Próximo passo, aquele que está ao teu alcance. Você vai subir um degrau, você vai ver, aí você vai enxergar coisas que você não via antes. Você vai subir um 2º degrau, um 3º degrau, um 4º degrau. No 5º degrau você vai ver coisas que você não via no 1º degrau. Aí você tem que ver o que você vai fazer com o que você está vendo. Se você vai se acovardar, ou se você vai se acomodar, ou se você vai continuar com aquela fome de continuar subindo os degraus. E aí você tem que ter muito claro o seu porquê. Vai ter que ter muito claro. De novo, voltamos lá aos nossos porquês. 2015 eu compro de volta a WhatsApp. Vendi a WhatsApp em 2015 por quase R$1 bilhão.
2015 as coisas não foram bem, Brasil desceu a ladeira. O cara que comprou morreu, era o Grupo Abril, o dono morreu. A família, os herdeiros não quiseram tocar o negócio, venderam para um fundo que levaram 6 meses para entender o que era o negócio. Quando entenderam, não entenderam muito bem. O negócio não foi bem. Eu recompro esse negócio em 2015 por 380 milhões de reais. E nessa hora, algumas pessoas falaram, agora ele fez besteira. Não precisava disso. Agora eu quero ver. E eles estão vendo. Porque nós recompramos com 250 escolas e hoje ela tem 420 escolas. E a gente se prepara para realizar um IPO esse ano no Brasil e nos tornarmos uma das maiores empresas de educação do Brasil, apenas 4 anos e meio depois que a gente recomprou lá aquele negócio que estava indo mal. Queridos, para finalizar aqui a minha participação, que eu tive a honra de receber aqui o convite, quero dizer para vocês que você aprende. Você perguntar, todo mundo pode fazer isso? Todo mundo pode ser bilionário? Eu acho que não. Mas todo mundo pode melhorar de vida. Uns vão mais longe, outros não vão. Aí são N fatores. Não quero me atrever aqui a criar teorias sobre esses fatores. N fatores. Mas pela minha experiência empírica de 30 anos, porque ao longo desse período eu formei muitas pessoas. E não ficaram bilionários, mas ficaram milionários. Eu formei outras pessoas que tiveram um salto absurdo de vida financeira, que seguiram aí os nossos passos dentro da nossa organização. Eu estou aqui falando da minha história e da nossa organização, mas isso não é exclusivo da minha história, e muitas outras histórias muito melhores, inclusive, do que a nossa, sobre negócios que cresceram e prosperaram. Eu quero encorajar você a acreditar nos seus projetos, a dar seu salário inteiro para pagar o curso. Quero encorajar você a estar disposto a pegar 4, 5 horas por dia de ônibus. Quero encorajar você a se dedicar e tirar todo o gap, tudo aquilo que você acha que perdeu de tempo na sua vida, é possível você recuperar esse tempo. Quero encorajar você a ter sonhos maiores, a acreditar, e a lutar, e a buscar, e esperar de Deus só aquilo que Ele não pode fazer. Para de cobrar Deus das coisas. Para de achar que Ele vai fazer aquilo que só você pode fazer. Então, eventualmente, você não vai ser rico. Desculpa. Eventualmente, você não vai ter dinheiro. Rico é outra coisa, já sabe. Talvez até você já seja rico. Talvez não. Então, eu quero te encorajar a buscar recursos, a buscar, a lutar por algo melhor. Porque quando a gente tem grana, você pode ajudar mais. Você pode ajudar a sua família. Pode dar acesso aos seus filhos a coisas melhores. Pode ajudar aqui esse projeto com o André. Você pode ajudar outros projetos que você tem queda. Eu, por exemplo, quero, a partir dos meus 50 anos de idade, me dedicar 100% do meu tempo a projetos sociais. É uma coisa que eu tenho. Já anunciei isso publicamente. Faz parte dos meus planos. Meus franqueados ficam loucos quando eu falo isso. Mas já falei, a partir dos meus 50 eu quero me dedicar 100% a projetos sociais. É o que eu quero fazer. Eu já faço, sem divulgação, mas eu quero dedicar 100% do meu tempo a isso. Mas eu quero te encorajar. Você é um polo de realização. Você é um polo para fazer diferença na sua vida e na vida de várias pessoas ao redor de você. Mas se você não pegar 4 horas de ônibus, não der seu salário inteiro para pagar o curso, se você não ralar para fazer, nada vai acontecer. Se fizer, também não está garantido que vai. Mas tem uma possibilidade de conseguir. Com certeza melhorar de vida você vai. Isso eu te garanto. Porque todas as vezes que eu via pessoas se movendo, elas melhoraram. Nem todo mundo vai comprar um clube de futebol. Mas você pode realizar mais. Você pode fazer mais. Beleza?